Beleza, começou. Então, na aula passada a gente viu, o último slide foi esse aqui, que foi exatamente da retirada dos lipídios do tecido adiposo e vai em direção ao fígado ou os tecidos que precisam metabolizar esse ácido graxo. Deixa eu situar vocês. Nós estamos na fase de jejum, né? Na fase temporal de jejum. Consequentemente, a gente está em hipoglicemia e a gente não tem mais glicogênio. Então, acabou o glicogênio, a gente precisa tirar energia de outra fonte. E aí, essa próxima fonte de energia são exatamente os ácidos graxos que ficam armazenados na forma de triglicerídeo no tecido adiposo. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Aí a gente viu a degradação dos triglicerídeos, e a mobilização desses ácidos graxos em direção aos tecidos, às células que precisam fazer beta-oxidação, que precisam oxidar esse lipídio. Hoje, efetivamente, a gente vai entrar no metabolismo, né? Eu acho até que eu já falei esse pedacinho aqui, eu não me lembro se eu falei ou se eu não falei. Mas se eu não falei, não tem problema, a gente fala de novo. Se eu falei, a gente fala de novo. Uma vez que a gente está precisando de energia, não tem carboidrato, não tem glicose, o glicogênio já acabou, a gente vai precisar usar esses ácidos graxos para gerar algum tipo de produto, algum tipo de molécula que possa ser utilizada na síntese do ATP. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente realiza o metabolismo oxidativo dos lipídios, ou seja, a degradação oxidativa desses lipídios. Quem não entendeu o que eu estou falando, vocês me parem, vocês me falem, tá? Que aí eu vou repetir. O que consiste esse metabolismo oxidativo, essa degradação oxidativa? Como o próprio nome já diz, é uma degradação, então é uma via catabólica, né? E esqueci de botar no modo apresentação. É uma via catabólica. Gente, meu computador está muito lento hoje. Oxi. Que a gente vai fazer com que esses ácidos graxos sejam degradados em algum tipo de produto que vai produzir energia, em algum tipo de molécula que vai ser utilizada na produção de energia. A degradação dos lipídios, ela ocorre no interior da matriz mitocondrial. Se ela ocorre no interior da matriz mitocondrial, significa que a gente tem que fazer o ácido graxo entrar nessa matriz. E aqueles produtos que são gerados a partir da degradação dos lipídios são 3. Acetil-CoA, NAD e FAD reduzido. Depois a gente vai até conversar dessa história do NAD e do FAD reduzido, para onde que eles vão, o que eles vão fazer. Depois, mais tarde, eu vou falar com vocês sobre isso. Didaticamente, essa degradação ela pode ser dividida em 3 etapas. Uma etapa de ativação do ácido graxo, e essa ativação vai ser necessária porque a gente precisa colocar o ácido graxo no interior da matriz. As reações propriamente ditas de beta-oxidação, que a gente chama de beta-oxidação ou ciclo de Linen, e a cadeia respiratória, que vai ser o local onde a gente vai utilizar o NAD e o FAD reduzido. Então, são essas 3 etapas. Na primeira etapa, então, o objetivo da primeira etapa, que é a ativação, é exatamente colocar o ácido graxo, né, que entrou na célula, para o interior da mitocôndria. Como é que a gente vai fazer isso? Existe uma enzima citoplasmática, que é a acil-graxo-CoA sintetase, que ela promove o quê? Ela promove a incorporação de um CoA, olha o CoA aqui, ó, no ácido graxo, tornando esse ácido graxo, que está aqui em rosa, um acil-graxo-CoA, ou um acil-CoA, como a gente chama. A
acil-CoA sintetase, ela faz essa reação em 2 etapas. Então, na primeira etapa, esse ácido graxo, ele recebe um AMP, que é, já vou botar quem está chamando para dentro, que é, na verdade, um pedacinho do ATP, né? A enzima ela vai, retira 2 fosfatos do ATP e faz com que o restante, que é o AMP, seja incorporado na molécula do acil graxo, do ácido graxo. Aí ele vira isso aqui. Ó, esse R aqui expressa a cadeia carbonada do ácido graxo, a hidrocarbonada do ácido graxo. Então, você tem o ácido graxo aqui em rosa, ligado ao AMP, que foi gerado pela saída dos 2 fosfatos. Uma vez que aconteceu isso, né, agora essa molécula ela tem energia suficiente para poder a mesma enzima deslocar esse AMP e incorporar uma coenzima A. Porque o que a gente precisa é acil-CoA para poder começar a beta-oxidação. As enzimas de beta-oxidação, elas gostam de acil-CoA e não ácido graxo solitário e sozinho. Então, ó, de novo, 2 etapas. Uma etapa em que a enzima incorpora o AMP na molécula de ácido graxo, uma segunda etapa em que tem o deslocamento desse AMP e a incorporação do CoA. Então, tá aqui, ó, o que a gente precisa é isso aqui, acil-CoA. É ele que a gente vai conseguir fazer entrar na mitocôndria e começar as reações de beta-oxidação. Calma aí. Deixa eu botar o povo para dentro. Muito bem. Uma vez que a gente tem a produção do acil-CoA, a gente vai para o transporte. Eu não sei se a professora Ana Paula disse para vocês, mas a gente tem um sério problema com o acetil-CoA. Na verdade, não é com o acetil-CoA, é com o CoA, coenzima A. A gente não tem transportador de coenzima A pelas membranas da mitocôndria. Na verdade, o CoA ele consegue até chegar no espaço intermembranas com uma certa dificuldade. Mas a gente precisa sempre de um transportador. Quando a gente tem moléculas muito grandes, assim, desse jeito, ou moléculas muito carregadas, elas não passam pela membrana mitocondrial. Aliás, elas não passam por membrana nenhuma. Então, a gente tem a necessidade de ter nas membranas, mergulhada nessas membranas, de proteínas transportadoras. Só que o caso do CoA é um caso um pouquinho mais sério, porque não existe um transportador proteico para CoA. Então, o acetil-CoA, o acil-CoA, que é feito no citosol, permanece no citosol, nessa forma de acil-CoA. O acil-CoA e o acetil-CoA, que é feito na matriz mitocondrial, que é produzido na matriz mitocondrial, fica na matriz mitocondrial. O CoA ele nunca passa de um compartimento para o outro. Ué, mas a gente acabou de sintetizar acil-CoA e eu falei, a professora falou, que é esse acil-CoA que tem que ir para dentro da matriz mitocondrial. Então, como é que eu vou fazer? Tudo se tem um jeito. Por isso que eu falo que bioquímica é de Deus. A gente não transporta CoA pela membrana, mas a gente transporta carnitina. Carnitina é uma molécula que ela é sintetizada para o simples fato de passar com o ácido graxo pela membrana. Com objetivo, né? Então, a gente sintetiza a carnitina no citoplasma, no citosol, e existe uma proteína de membrana, da membrana externa da mitocôndria, que se chama carnitina aciltransferase 1, que promove a incorporação, a saída do CoA, do acil, e a colocação, a incorporação da carnitina nesse acil. Então, a carnitina aciltransferase 1, ela faz com que o acil-CoA se transforme em acilcarnitina, que é essa molécula aqui que eu estou mostrando. Para quê? Para que esta bosta? Para que essa meleca?
porque senão eu não consigo colocar o ácido graxo para dentro para metabolizar. Então, a acilcarnitina faz com que a gente sintetize, a carnitina acetiltransferase 1 faz com que a gente sintetize a acilcarnitina. Esse acilcarnitina consegue passar pela membrana externa da mitocôndria sem a necessidade de um transportador, nesse caso. Na membrana interna da mitocôndria existe um transportador de carnitina, que é essa molécula aqui que está sendo representada em rosa. E aí o ácido graxo vai de reboque com a carnitina. A carnitina, o acilcarnitina passa para o interior da matriz, levando um pedaço de ácido graxo. E aí, dentro da matriz, a gente tem uma outra enzima, que está aqui, ó, que é prima irmã da primeira, carnitina acetiltransferase 2, que promove o quê? O deslocamento da carnitina e a incorporação de um CoA. Essa carnitina ela pode sair na mitocôndria e pegar um novo ácido graxo, ou um outro pedaço do acil-CoA. Pergunta: vocês entenderam isso? Sim ou não? Para que a gente está fazendo isso? Para que a gente está possibilitando, transformando o acil-CoA em acilcarnitina e depois transformando de novo o acilcarnitina em acil-CoA? Para poder ter a chance de colocar o ácido graxo para o interior da matriz. Tainá, qual foi o menos que você não entendeu? O mais eu não vou explicar, mas e o menos? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, o porquê do que a gente está fazendo isso, o objetivo dessa confusão toda. O objetivo é como a coenzima A não atravessa as membranas, nem querendo, a gente precisa de um mecanismo que faça esse ácido graxo original. Professor. Oi. Fale. Quem me chamou? Gente, eu não estou vendo lá a sala, não. Eu só estou vendo pelo zap. Ou pelo microfone. Ó, de novo. O objetivo disso aqui é a gente possibilitar a entrada do ácido graxo para ser degradado na matriz mitocondrial. Lembrando que as enzimas de beta-oxidação, que é o metabolismo de degradação do ácido graxo, estão aqui dentro. Só que a gente precisa, para iniciar essa síntese, essa degradação, de acil-CoA. Não tem como a gente fazer só o ácido graxo livre ser degradado. Só que esse acil-CoA, ele não passa pela membrana mitocondrial, nem pela externa, nem pela interna. Então, a gente tem que ter esse mecanismo de transferência de CoA por carnitina para fazer com que o ácido graxo consiga entrar na forma de acilcarnitina, uma vez dentro da mitocôndria, da matriz mitocondrial, a gente tem uma enzima que restitui, recompõe o acil-CoA. E aí é esse acil-CoA aqui que vai para a beta-oxidação. Nesse mecanismo aqui, a gente tem duas enzimas, a carnitina acetiltransferase 1, que ela é de membrana externa da mitocôndria, a carnitina acetiltransferase 2, que ela está ligada à membrana interna da mitocôndria, e uma proteína transportadora de carnitina, que é essa aqui. Assim, desse jeito, a gente consegue colocar o acil-CoA para o interior da mitocôndria. Certo? E aí, no interior da mitocôndria, a gente começa a beta-oxidação. Então, com esse ácido graxo aqui, ó, com esse acil-CoA que a gente botou para dentro, a gente vai começar a beta-oxidação. O processo de beta-oxidação, ou o ciclo de Linen, como é chamado atualmente, ocorre em 4 etapas.
A gente vai conversar sobre essas 4 etapas. Vocês não vão precisar decorar essas 4 etapas, mas vocês precisam entender os produtos dessas 4 etapas, que é o mais importante. Então, a primeira etapa da beta-oxidação é uma desidrogenação. Como o próprio nome já diz, desidrogenar significa retirar hidrogênios. Lembrando que a gente está fazendo isso porque a gente quer degradar o ácido graxo, a gente quer cortar um pedaço desse ácido graxo para servir depois para gerar energia. Então, na desidrogenação, o que é feito? É retirado um hidrogênio desse carbono aqui, um hidrogênio desse carbono aqui. Como fica livre, a gente vai formar uma dupla ligação aqui. Aqui, ó. Esses hidrogênios, a professora Ana Paula deve ter falado isso para vocês, esses hidrogênios eles não podem ficar soltos na célula, porque senão vai acontecer uma coisa não muito boa com essa célula, que eu quero que vocês me respondam no zap o que é essa coisa não muito boa se a gente deixar hidrogênios soltos assim na célula. Como esses hidrogênios eles não podem ficar soltos, eles são incorporados ao FAD oxidado. Então, primeiro produto da beta-oxidação, FAD reduzido. Esse FAD está aí para ajudar a gente. Ajudar a gente o quê? A segurar esses hidrogênios e fazer com que esses hidrogênios não causem danos nas células. Me digam como é que os hidrogênios vão causar danos nas células. Digam para mim. A acidose, Ana Luísa. Muito bem. Muito bem. Cadê meu papelzinho que eu estava anotando o nome de vocês? Aqueles que respondem rapidinho, já anota aqui. Hoje é dia 4. Vai que depois, no final, a gente precisa de uns pontinhos. Eu acho que vocês não vão precisar, mas... Professora, hoje é dia 3. Só para... 3? Isso. Como sempre, o pedido é no tempo. Obrigada. Muito bem. Então, primeira reação, desidrogenação, retirada de hidrogênios do acil-CoA. Aqui, nesse caso, a gente tem um palmitoil-CoA, que é um ácido graxo de 16 carbonos unido ao CoA. Então, ele recebe o nome do ácido graxo original, que é o ácido palmítico ou palmitato, e aí a gente coloca esse oil, aqui, ó, CoA. Então, o palmitoil-CoA é um acil-CoA com 16 carbonos. Então, nessa primeira reação, a gente vai retirar os hidrogênios, vai formar essa dupla aqui. Numa segunda etapa, esse componente aqui, esse composto aqui, o enoil-CoA, ele vai receber uma molécula de água, então a gente vai hidratar a molécula, como? Quebrar isso aqui, essa dupla ligação. Em um carbono, a gente liga a hidroxila da água, no outro carbono, a gente liga um hidrogênio. Quem faz isso é a enoil-CoA hidratase. Aí a gente fica com uma molécula desse jeitão aqui, ó. De novo, vou repetir, para que a gente está fazendo isso tudo? A gente quer tirar um pedaço dessa molécula. E esse pedaço vai ter que sair na forma de acetil-CoA. Beleza, fiz isso aqui. Primeira etapa, desidrogenação. Segunda etapa, hidratação. Na primeira etapa, eu produzi um FAD reduzido, que já é uma coisa boa. Na segunda etapa, eu ainda não produzi nada, só incorporei água. A terceira etapa é uma nova desidrogenação. Então, a gente tira esse hidrogênio daqui, esse hidrogênio daqui, e eu faço uma dupla com O. De novo, os hidrogênios eles não podem ficar livres, leves e soltos na célula, então eles têm que ser incorporados em alguém. Só que essa desidrogenase aqui, ela não usa FAD, ela usa NAD. Então, os hidrogênios que são retirados dessa molécula são incorporados ao NAD, reduzindo esse NAD. Opa! Segunda molécula energética aí. Já produzi um FAD na primeira reação, agora estou produzindo um NAD reduzido na terceira reação. Formei esse composto aqui, que é muito esquisito, né? Mas é necessário.
Por quê? Porque a próxima etapa, que é a última etapa da via, é uma clivagem, na verdade, uma clivagem e uma incorporação de CoA. Então, eu quebro aqui a tiolase, na verdade, quebra aqui essa ligação, incorpora nesse restante aqui a coenzima A e o hidrogênio daqui, ó, esse hidrogênio daqui vem para cá. Assim, eu terminei a primeira etapa da beta-oxidação, formando o quê? Formando FAD na primeira reação, FAD reduzido, NAD na terceira reação, e na última reação eu faço uma molécula de acetil-CoA, que está aqui, ó, foi esse pedaço aqui que eu tirei, e o restante da molécula de ácido graxo, de acil-CoA, na verdade, ele permanece como um acil-CoA com menos 2 carbonos. Então, se eu iniciei a minha reação com um palmitoil-CoA com 16 carbonos, no final do primeiro ciclo de beta-oxidação, eu tenho um miristoil-CoA, que é um ácido graxo com 14 carbonos, ligados ao CoA, o miristato, ácido mirístico, que é esse de 14 carbonos. Então, esses são os produtos do primeiro ciclo da beta-oxidação. Um NAD, um FAD reduzido, um NAD reduzido, um acetil-CoA e mais um acil-CoA com menos 2 carbonos. Pergunto, deu para entender isso? Sim ou não? Respondam rapidinho aí. Bia falou que sim. Beleza. Os produtos são 4 produtos, na verdade, desse primeiro ciclo. Peraí, deixa eu voltar. O NAD reduzido, ó, da primeira reação. O FAD, Ave Maria, eu tô falando NAD e tô mostrando o FAD. O FAD reduzido na primeira reação, o NAD reduzido na terceira reação, o acetil-CoA na última reação, que foi a retirada desse pedaço aqui, e o ácido graxo que resta com menos 2 carbonos. Se a gente começou com 16, a gente termina esse primeiro ciclo com um ácido graxo de 14 carbonos. Aí, o que acontece com esse ácido graxo de 14 carbonos? Ele volta para o início da reação. Então, ele é utilizado pela acil-CoA desidrogenase de novo. E aí ela vai fazer tudo de novo que foi feito com palmitoil. Então, agora, a gente tem 14 carbonos, a gente vai desidrogenar, a gente vai hidratar, a gente vai desidrogenar de novo, e aí, na última etapa do ciclo, a gente corta e tira mais um acetil-CoA e um ácido graxo com menos 2 carbonos, que no caso do miristoil-CoA vai ser C12, né? Vai ser um ácido graxo com 12 carbonos. Isso acontece assim, ó, em ciclos. Então, a gente passa por todas essas etapas. Essa etapa aqui é exatamente aquilo que eu mostrei no slide anterior. Então, FAD, água, NAD reduzido, CoA incorporado, acetil-CoA, miristoil-CoA. O miristoil-CoA vem cá para cima de novo, aí começa. Tira hidrogênio, coloca água, tira hidrogênio, incorpora, quebra, incorpora CoA. Aí, acetil-CoA, ácido graxo com 12 carbonos. Aí volta, de novo. E aí a gente fala que é por isso que é ciclo de Linné, porque é um ciclo de beta-oxidação. Segundo ciclo de beta-oxidação. E a cada ciclo desse, eu vou tendo FAD, NAD, acetil-CoA e um ácido graxo com menos 2 carbonos. Até que a gente termina o ácido graxo inteiro. A gente vai tirando de 2 em 2 carbonos, formando moléculas de acetil-CoA, até que no finalzinho, quando resta um ácido graxo com 4 carbonos,
ele é cortado na metade. Aí ele vai dar origem a 2 moléculas de acetil-CoA e aí acabou a beta-oxidação daquele ácido graxo. Deu para entender? Enquanto tiver ácido graxo ou acil-CoA, as enzimas de beta-oxidação vão estar quebrando. A partir do momento em que aquele ácido graxo acabou, que ele foi completamente degradado, né? Aí as enzimas elas pegam uma outra molécula de ácido graxo e começa de novo. Se a gente for olhar, por exemplo, no caso do palmitoil-CoA, que tem 16 carbonos, vamos fazer uma continha rápida aqui. Se é um ácido graxo de 16 carbonos, então eu tenho quantas etapas de beta-oxidação? Digam para mim. Falem no zap. Ó, é um ácido graxo com 16 carbonos. Primeira pergunta. Quantas etapas de beta-oxidação esse ácido graxo precisa sofrer para ele ser degradado completamente? É a minha primeira pergunta. Responda no zap zap. Zap, zap, zap. 7? Vamos ver. Vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Ué. Mas aí a gente começou de 16. Tem mais uma aqui, ó, em cima. 7 ciclos. Muito bem, Bia. O número de ciclos é sempre o número de carbonos divididos por 2 menos 1. Por que menos 1? Por que não são 8 ciclos em vez de 7? Porque se eu tenho 16 carbonos e eu tiro de 2 em 2 carbonos, teoricamente eu tenho que ter 8 ciclos para ter esses de 2 em 2 carbonos, não é isso? Ou não? Pensem aí que eu quero ver se vocês compreenderam o negócio direitinho. Por que eu não tenho 8 ciclos? Eu tenho 7. Se quiserem falar no microfone, pode falar, viu? Não precisa escrever no zap também, não. Quem não for tímido, pode me dizer pelo microfone. E aí, por que a gente não tem 8 ciclos? Ó, tem mais um ciclo aqui em cima, porque a gente começou com 14, né? Então tem o 16 aqui, ó. Deixa eu ver se... Porque isso é muito importante para vocês. Então vamos pensar. Vamos ver se eu consigo. Se eu consigo. Essa bendita dessa lousa interativa. Ai, meu Deus. Vamos abrir a lousa interativa e vamos ver se vocês abriram uma nova lousa interativa. Vai ficar horrível, porque vocês sabem, né, que eu e a minha coordenação motora não vai muito, não. Vou pegar uma canetinha. Vamos lá. Eu falei para vocês... Ai, gente, vai ficar horrível, tá? Vocês estão vendo a lousa? Ou não? Sim, professora, a gente está vendo. Beleza. Ó, eu falei para vocês que são 7 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Eita, 6 e 7. Eita, olha, gente do céu. Parece um...
Parece que eu tô com mal de Parkinson. Meu computador também não coopera comigo, né? Então, ele faz uma melecada danada. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu comecei com um acil CoA com 16 carbonos, né? E aí, a cada ciclo, eu tinha o quê? Eu tinha, aqui, começando esse ciclo, um C14, aqui C14, aqui C12, caraca, olha, ninguém merece. C12, aqui um C10, aqui um C8, aqui um C6, aqui. Tá errado esse negócio, né? C14, C16, C14 aqui, ó. Começando esse ciclo. C12 aqui, C10 aqui, C8 aqui, C6 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C4 foi produzido nesse ciclo. E aí, eu tenho aqui, ó. Nesse ciclo aqui, eu produzo C2. Saído daqui C2. E eu produzo acetil-CoA em todos. Então, eu produzo, na verdade, C2 em todos. C2, C2, C2. Não, não quero você. C2. Quem é esse C2 que eu estou falando? Na verdade, aqui é esse C2 e aqui, ó. Quem é o C2 que eu estou falando para vocês? Vamos entender isso direito. Não adianta nada querer decorar isso e não entender o porquê. Quem é esse C2 que eu estou falando aqui? Digam para mim. O acetil-CoA. Então, ó, a cada ciclo, eu diminuo em 2 carbonos porque eu produzo uma molécula de acetil-CoA. Então, eu produzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moléculas de acetil-CoA a cada ciclo. Certo? Eu vou diminuindo de 2 em 2. Então, C16, C14, C12, C10, C8, C6, C4, C2. Esse último aqui, esse último ciclo de beta-oxidação, na verdade, vai produzir o quê? 2 moléculas de C2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, assim, se eu tenho uma molécula com 16 carbonos, eu tenho que produzir necessariamente 8 moléculas de acetil-CoA. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Isso é matemática básica. Se eu tenho 16 e eu vou tirando de 2 em 2, no final eu produzo 8 moléculas de acetil-CoA, certo?
Mas por que eu tenho 7 ciclos? Porque no último ciclo, que é o 7º, eu não produzo uma molécula de acetil-CoA, eu produzo 2. Então, eu não tenho necessidade de passar esse C2 aqui novamente por um novo ciclo, porque ele já está pronto, já está acabado, já está produzido. Por isso que, na verdade, quando a gente fala que para saber quantas moléculas, quantos ciclos eu tenho de beta-oxidação, eu tenho que pegar o número de carbonos do ácido graxo, dividir por 2 e diminuir 1. Então, vai ser sempre assim. 16 carbonos dividido por 2 dá 8, menos 1, 7. Isso aqui, ó, é o número de ciclos. Agora, quando eu quiser... Por que isso é importante? Porque a gente já vai ver por que isso é importante. Agora, quando eu quiser saber o número de moléculas de acetil-CoA, basta eu pegar o número de carbonos e dividir por 2. Não preciso fazer mais nada. Então, se eu pegar o número de carbonos e dividido por 2, eu tenho o número de moléculas de acetil-CoA produzido. Certo, certo, certo? Foi até aí? Todo mundo está acompanhando? Agora. Eita. Beleza. Então, eu já sei quantos ciclos de beta-oxidação eu posso ter. É só eu pegar o número de carbonos do ácido graxo que começa. Eu já sei a quantidade de moléculas de acetil-CoA que eu posso produzir, que é o número de carbonos do ácido graxo dividido por 2. Agora eu preciso saber, porque olha só, eu tenho a necessidade de 3 produtos energéticos que saem da beta-oxidação. É o que eu estou precisando. A primeira molécula é o acetil-CoA, que é uma molécula energética. Quais são as outras 2 moléculas energéticas que a gente tem? Que a gente produz em beta-oxidação? Digam para mim. Diz para mim. Ah, Júlia, então, eu esqueci de responder você, Júlia. Você entendeu ou quer que eu repita ainda? Beleza, Júlia. FAD e NAD reduzido. Você entendeu, Júlia, no caso no último ciclo das 2 moléculas de acetil? Olha só, vou repetir. A beta-oxidação, cada ciclo de beta-oxidação retira 2 carbonos do ácido graxo. Eu vou retirando, até que eu tenho um ácido graxo com 14, com 4 carbonos. Quando esse ácido graxo com 4 carbonos sofre a beta-oxidação, entra no ciclo de beta-oxidação, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir, a gente vai produzir NAD, FAD reduzido, só que o final dessa história é eu ter um ácido graxo com 2 carbonos e outro ácido graxo com 2 carbonos. Então, esse ácido graxo aqui foi dividido na metade. Esse que restou aqui, não dá para voltar para cá para continuar de novo, porque ele já é um acetil-CoA.
Então, o último ciclo, ele acaba produzindo 2 moléculas de acetil-CoA, uma molécula de NAD e uma molécula de FAD reduzido, pelo simples fato de que quebrou o ácido graxo com 4 carbonos na metade, 2 e 2. É por isso que a gente tem um ciclo a menos de beta-oxidação, ou um ciclo de Linen a menos. Certo? Beleza. Então, vamos ver. Quantas moléculas de NAD reduzido eu produzo? NADH. Vou botar NADH porque é mais fácil. Ih, meu Deus, a estara vai bater na canela. Quantas moléculas de NADH eu produzi? Nesse caso aqui do palmitato, que eu iniciei o palmitato. Lembrando, é um NAD e um FAD por ciclo. Deixa eu tirar aqui, porque senão a Estara vai fazer terrorismo aqui na canela. Sai daí, Estara. Para de fazer terrorismo. Vem. Vem, você. Dona Estara. Terrorista. Digam. E aí? A pergunta foi: quantas moléculas de NAD eu produzo com um palmitato? Que passa por meta-oxidação, óbvio, né? 8. Por que 8? Vamos pensar. Eu tenho a cada ciclo de beta-oxidação, eu produzo um FAD reduzido e um NAD reduzido. Vamos esquecer um pouco acetil-CoA agora. A cada ciclo. Se eu tenho a cada ciclo, se eu produzo a cada ciclo um NAD e um FAD, no caso do palmitato, que são 7 ciclos, quantos NADs e quantos FADs eu produzo? Cadê ela? Aham, muito bem. Então, eu tenho 7, e eu tenho FAD H2, 7 também. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu preciso saber quantas moléculas de ATP eu posso produzir com um palmitato. Deixa eu perguntar para vocês. Quantas moléculas de ATP eu produzo com uma molécula de glicose? Uma glicose. Eu produzo quantas? Você pode botar um fone para escutar a aula. Quem se lembra? Quem se lembra quantas moléculas de ATP eu produzo no final quando eu oxido completamente uma glicose? Eu vou até botar aqui, ó. A glicólise. 2 ou 4? Meu Deus do céu, o que é isso? A glicólise. Eu tenho a descarboxilação do piruvato. Ai, gente, eu vou tirar desse negócio de CAPS. Não precisa, não. Uma glicose. A glicólise. A descarboxilação. No ciclo de Krebs. Eu posso tirar ATP dessas etapitas aqui. Etapitas. Ô, Meleca.
São números que são 2 na glicólise. A Fê. Então vai ter que lembrar, gente. Vocês tiveram isso e fizeram prova disso. Vamos lá. Saber, vocês sabem. Só que tá aí no meio da confusão toda que tá dentro da cabeça de vocês de matéria. Passo a passo. Olha só. Quando eu pergunto para vocês quantas moléculas de ATP eu produzo pela oxidação da glicose, significa que eu quero os ATPs que são produzidos de forma direta, os ATPs que são produzidos de forma indireta. Então, a gente tem que lembrar o que eu produzo da oxidação que vai gerar ATP também. Não é só ATP de forma direta. Então, vamos clarear essa cabeça de vocês. Da via glicolítica, da glicose, da glicose. O que eu produzo que eu posso dizer que é energético e que vai, consequentemente, produzir ATP? Forma direta ou forma indireta? Calma, Tamires, calma, vamos devagar. A pergunta foi, o que eu produzo na glicólise e que vai poder gerar para mim ATP, ou de forma direta ou de forma indireta? É a primeira pergunta. 2 NADs, 2 piruvatos e 2 ATPs. Bom, então já deu uma clareada nessa história. Então, uma molécula de glicose vai me dar 2 NADs e 2 ATPs, né? De maneira direta. E mais o piruvato. Beleza. Aí, quantas moléculas de ATP eu produzo quando eu faço o NAD ir para o interior da mitocôndria, que a gente tem as lançadeiras, e ele é utilizado na cadeia respiratória? Quantos ATPs eu produzo por cada molécula de NAD reduzido? Isso tudo para a gente chegar nos ATPs do ácido graxo. Ó, a gente teve que voltar lá atrás. Vamos lá. Quantas moléculas de ATP eu produzo com um NAD? Quantas moléculas de ATP eu produzo com um NAD? É só organizar a cabeça de vocês. 2,5, né? 2,5 é o número cabalístico do NAD reduzido. 2,5. 2,5 vezes 2, que eu tenho 5. 2,5. Ué, a professora Ana Paula não mostrou para vocês por que a gente tem esse número cabalístico? O número cabalístico de NAD-FAD, que é 2,5 e meio. Se ela não mostrou, depois eu mostro para vocês na aula que vem. Mas é 2,5 por NAD e 1,5 por FAD. Se é assim, na via glicolítica, eu tenho um total de... Pela via glicolítica, né? Eu tenho um total de 7. Líquido. Esse total é líquido. Né? Na verdade, eu produzo 4 ATPs, e aí eu consumo 2, e parará. Na verdade, são 9 ATPs produzidos, 2 consumidos, e aí no final eu tenho 7.
Vocês concordam comigo com isso? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês não viram como que eu consigo 2,5 ATPs por uma molécula de NAD? Sim ou não? Vocês viram ou vocês não viram? Porque isso aí é fundamental para a gente saber. Ah, pode ser. E as outras pessoas, os outros colegas? Quem é que não faltou nenhuma aula da professora Ana Paula? E lembra de ter visto o número cabalístico de 2,5? E o porquê disso? Não viram? Na aula que vem, vocês me lembrem, para eu dizer para vocês o porquê desse número cabalístico. E agora eu não vou poder voltar, mas eu vou voltar na aula que vem. Então tá, então eu vou mostrar para vocês por que a gente fala, né, que para cada um NAD a gente produz 2,5 ATP e para cada um FAD a gente produz 1,5. Então vamos lá. Isso então vocês já sabem. Vou até botar aqui no cantinho, ó. Ó. Essa lousa e a minha coordenação motora, NADH é igual a 2,5 ATP. FAD H2 é igual a 1,5 ATP. Para a gente poder calcular esse. Então, ó, tá aqui no cantinho. Então, beleza. Então, vamos continuar na glicose para depois a gente ver o ácido graxo. Então, ó, na via glicolítica, a gente produz 2 NAD reduzidos, então a gente produz 5 ATPs, e aqui ATP. Então, ATP de forma indireta e 2 ATPs de forma direta, num total de 7. Na descarboxilação do piruvato, o que eu produzo que pode me dar ATP? Lembra que a descarboxilação do piruvato é o quê? É quando você transforma piruvato em acetil-CoA. Qual é a molécula energética que eu produzo daí? Se tem alguma, né? Descarboxilação do piruvato significa síntese de acetil-CoA. O que eu produzo na síntese de acetil-CoA que eu posso usar para transformar em ATP? Ou se eu produzo direta, NAD e FAD, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O FAD que é produzido na descarboxilação do piruvato, ele permanece reduzido? Porque ele tem que permanecer reduzido para eu poder sintetizar ATP. Quem que permanece reduzido depois de terminar a descarboxilação do piruvato? É o NAD e o FAD? É só o NAD ou é só o FAD? O que é? Como é que é? O NAD. O FAD, ele vai doar os hidrogênios para o NAD, a última reação da piruvato desidrogenase. Então, o que sai da reação, na verdade, é NAD reduzido. Então, quantos NAD reduzidos por glicose? Da descarboxilação? 1, 2, 3, 4, 5, 10 por glicose. 4? Por que 4?
2 por piruvato, que eu me lembre, depois que a gente passa pela piruvato desidrogenase, a gente tira um NAD só. 1 por piruvato. Muito bem, Lara. Eu me lembro isso. Porque no finalzinho daquela reação, quando a gente libera o NAD reduzido, a gente tem a formação de um NAD. Agora, se eu estou falando de glicose, então são 2 piruvatos, são 2 NADs. Então aqui eu tenho mais 2,5 vezes 2. Eita. Então eu tenho mais 5 ATPs. Tem mais alguma coisa? Não, o acetil-CoA a gente vai mandar para o ciclo de Krebs, né? Total líquido. 5. Muito bem. No ciclo de Krebs, então aí na descarboxilação do piruvato, eu sintetizei 2 moléculas de acetil-CoA. Essas 2 moléculas de acetil-CoA vão rodar o ciclo de Krebs 2 vezes. Né? O que eu produzo no ciclo de Krebs que vai me dar ATP no final? Quais são as moléculas energéticas? Vamos lá. Vamos responder. No ciclo de Krebs. Ah, por isso que você se enrolou, né, Bia? É da descarboxilação, é antes. Mas, então, agora que você já está olhando, então me responde. No ciclo de Krebs, quais são os produtos energéticos que eu tiro? Os energéticos que são aqueles que vão ser utilizados na síntese de ATP, né? Na fase de GTP. E aí a gente pode dizer que o GTP se transforma em ATP rapidinho, né? E a gente pode utilizar ele como ATP. A gente pode até dizer que o ciclo de Krebs produz ATP no final. Porque para cada GTP a gente vai ter a síntese de uma molécula de ATP. NAD, FAD e ATP, vamos dizer assim. Por molécula de glicose, quantos NADs reduzidos? Por molécula de glicose. Eita. Não vai nem estar aqui. No ciclo de Krebs, Bia, no ciclo de Krebs são 2 NADs. Quem mais? Tem um monte de aluno na sala. Por que só a Bia, a Ana Luísa, a Júlia e a Lara que respondem? Cadê o resto do povo? Para ajudar. Pode falar no microfone também, eu já falei isso para vocês. Ah, é, a Ana Luísa respondeu. É verdade. Por volta do ciclo de Krebs, a gente produz 3 NADs, 1 FAD e 1 ATP, a partir do GTP. Se eu estou falando de glicose, uma molécula de glicose roda 2 vezes o ciclo. Então, eu vou ter 6 NADs, eu vou ter 2 FADs e eu vou ter
2 ATPs. Quanto que dá 6 vezes 2,5? Eu não sei. Preciso fazer. 15. Aqui dá 3. E aqui dá 2. Então, eu tenho 20 a... Não, não botei. 20 ATPs. Vocês concordam comigo? Sim ou não? É isso aí ou eu fiz alguma conta errada? Será que eu não fiz alguma conta errada, não? Vocês têm certeza disso? Que tá tudo certinho, direitinho? Ai, gente, eu não sei como é que eu faço. Sim ou não? Ai, meu pai amado. Gente, é vocês que estão aprendendo, gente. Vocês têm que saber. Meu Deus do céu, não é possível isso. Agora até eu fiquei em dúvida se esse negócio está certo ou está errado. Vocês me confundiram a cabeça. Tô assim com os neurônios tudo rodando. E agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz esse negócio? Vou apagar esse aqui, vou apagar esse aqui. Esse aqui pra cima. Vocês estão embolando minha cabeça, estão confundindo minha cabeça. E eu aqui, desolada da vida. Vocês têm certeza absoluta que se eu oxidar uma molécula de glicose, eu vou ter, na via glicolítica, 2 NAD reduzidos, que vão dar 5 ATPs, e mais 2 ATPs de maneira líquida, produzido assim, né, no total, dando 7. Na descarboxilação do piruvato, eu produzo 2 NADs, que dá 5, né? Então, total 5. Só que eu já tenho 12. E no ciclo de Krebs, são 20. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não estão em EAD. Para com essa história de que vocês estão em EAD. Vocês estão em aula remota, é diferente. Mas vocês não precisam se preocupar, não, porque isso confunde também até no presencial. Com certeza isso confunde até no presencial. Então tá. Então, pressupondo que vocês estão certos, que vocês foram me falando, no final disso tudo, a gente tem um total de moléculas de ATP por glicose. De 32 moléculas de ATP. Para vocês, isso parece um número legalzinho? Um número que pode ser verdade? 32, porque 20 com mais 5, 25, com mais 7, 32. Então, esse é o valor das minhas moléculas de ATP produzidas por molécula de glicose. Agora, deixa eu falar uma coisa. Então, agora eu vou dizer que está certo. É isso mesmo. Se vocês me lembrem que eu preciso falar para vocês, explicar para vocês do 2,5 e do 1,5 na aula que vem. Agora, vamos fazer essas mesmas contas aqui para os nossos produtos que a gente tirou da oxidação do pomitato. Da oxidação do pomitato, a gente tirou 8 moléculas de acetil-CoA, 7 moléculas de NAD reduzido e 7 moléculas de FAD reduzido. O acetil-CoA,
vai para onde? Eita. Para onde esse meu acetil-CoA vai? Ciclo de Krebs. Muito bem. Meu metabolismo preferido é o ciclo de Krebs. Olha a Chitara comendo direto do pote. Olha, vê se pode isso, gente. Esfomeada. NAD e FAD vão para onde? Direto, sem precisar passar por nada. Aqui eu não consigo colocar. Aonde que eu uso NAD e FAD? Na fosforilação. Ih, tá vendo como é que é? Vocês... Tá tudo aí dentro da cabeça de vocês? Fosforilação. Tá meio bagunçado. Beleza. Então... Agora a gente tem que saber quantos ATPs a gente tira dessa história toda. 8 moléculas de acetil-CoA vão para o ciclo de Krebs. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro de Krebs. 8 vezes 20? Será? Vamos pensar. É 8 vezes 20? Por quê? Por que, Bia? São as pegadinhas que pegam você pelo pé. Pegam vocês todos pelo pé. Tem certeza que são 20 moléculas de ATP que eu produzo por volta do ciclo? Tá vendo as pegadinhas? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente calcula esses 20 ATPs aqui, é porque eu oxidei uma molécula de glicose que produziu 2 moléculas de acetil-CoA. Então, por glicose, o ciclo de Krebs roda 2 vezes. Aqui, o ciclo de Krebs vai rodar 8 vezes. Então, na verdade, para cada um ciclo, eu produzo 10 ATPs. Por quê? Porque são 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Entendeu? Então, aqui, 2,5 vezes 3, que dá 7,5. É 1,5 e 1 ATP. Então, o total aqui, ó, o total do ciclo de Krebs são 10 ATPs. 7,5, 8,5, 10. Certo? Então, no caso do palmitato, aí assim, ó, no caso do palmitoio CoA, a gente tem 8 moléculas de acetil, CoA, aí vai ser 8 vezes 10. 7 NADH, e aí vai ser 7 vezes 2,5. Ai, alguém faz essa conta aí para mim? E 7 FADH2, vai ser 7 vezes 1,5.
Quanto dá o NAD e o FAD? Vocês que estão aí. 7 vezes 2,5? 7. 3,5. Dá 17. 7 vezes 2,5. 17,5. 17,5. E aqui, 7 vezes 1,5. 10,5. 10,5 mais 17,5 mais 80. 108 ATPs. Beleza. Deu para ver a diferença entre a oxidação de um ácido graxo e a oxidação de uma molécula de glicose? Deu para perceber a diferença? Enquanto para cada molécula de glicose a gente tem 32 moléculas de ATPs produzidas, se eu faço a oxidação de uma molécula de ácido graxo, a gente tem 108 moléculas de ATP. É muito diferente. Se a gente pensar, então, que muitas das vezes a gente tem triglicerídeos, que tem 3 ácidos graxos, se a gente tiver triglicerídeos com 3 ácidos graxos, por exemplo, com 3 palmitoil, por exemplo, vamos dizer, com 3 palmitatos, né? A gente faz 108 vezes 3. Dá quanto? 324. Então, assim, a quantidade de energia que a gente tira dos lipídios é muito maior do que a quantidade de energia que a gente tira dos carboidratos. Mas por que a gente, então, não utiliza sempre carboidratos para fazer ATP? Ia ser muito mais vantajoso para a gente. A gente ia ter que comer menos, armazenar todos esses ácidos graxos na forma de triglicerídeos, usar esse de forma rápida e ter uma quantidade absurda de ATP. Absurda. É 10 vezes mais aqui, ó. Um triglicerídeo é 10 vezes mais ATP produzido do que uma molécula de glicose. Exatamente. Se a gente for considerar 3 palmitatos, que às vezes a gente não tem só palmitato, a gente tem ácidos graxos com 18 carbonos, ácidos graxos com 20 carbonos, ácidos graxos com 14. Os principais são esses 16 e 18. Então, vamos entender por que a gente não faz isso. Vocês entenderam os cálculos todos? Viram passo a passo todos os cálculos? Todo mundo? Beleza. Então, eu só vou terminar para responder essa pergunta que eu mesma fiz, né? Por que a gente não usa ácido graxo? Vamos imaginar o seguinte. Nós estamos no fígado, né? A gente está produzindo esse monte de ácido graxo no fígado. Deixa eu ver aqui. Aqui só para mostrar o ciclo de Lehmann, a gente já viu isso. Aqui a cadeia respiratória já foi respondida. Depois eu volto para esse aqui. Vamos partir para esse aqui. O que eu falei para vocês em relação ao acetil-CoA? O que eu falei no início da aula para vocês em relação ao acetil-CoA? Aqui a gente está mostrando o que acontece. Ó.
Um triglicerídeo, ele é utilizado pelas lipases, é degradado pelas lipases. Vocês já viram esse esquema, dando origem a um glicerol, que vai dar uma molécula de glicose, e os 3 ácidos graxos, que vão dar origem ao acetil-CoA, e esse acetil-CoA, ele pode ser metabolizado pelo ciclo de Krebs. Então, vamos imaginar a situação. Você está em jejum, está chegando um monte de ácido graxo no seu fígado. O seu fígado, que é o principal órgão, né, que metaboliza ácido graxo para gerar energia, está metabolizando um monte de ácido graxo, está formando 1 tonelada de acetil-CoA. O que eu falei para vocês no início da aula sobre acetil-CoA? Que o acetil-CoA não faz o quê? Na verdade, a coenzima A não faz o quê? Pensem. O que a coenzima A não faz? Ela não consegue fazer. Quem vai me responder? Alguém me responda pelo microfone. Professora, a Bia mandou lá no grupo. Hã? A Bia mandou no grupo. Ah, mas não chegou para mim ainda não. Que ele não consegue passar do citossol para a matriz mitocondrial. E vice-versa também não acontece. Ele não consegue sair da matriz mitocondrial para o citosol. Ah, tá aqui, olha que beleza. Agora apareceu. Chegou agora, Bia. Olha só, se ele não consegue sair da matriz mitocondrial, onde ele está sendo produzido por beta-oxidação, como é que a gente vai fazer para distribuir essa energia? O fígado, ele faz acetil-CoA, ele quebra ácido graxo para fazer acetil-CoA, para distribuir a energia para todos os tecidos. Todos os tecidos, a maioria dos tecidos, eles estão em baixa energética, porque a gente está em jejum. Então, a gente tem que dar um jeito de tirar essas moléculas de acetil-CoA de dentro do fígado e mandar para os tecidos. A forma que a gente tem de fazer isso é através da geração de corpos cetônicos. Então, quando a gente... E aí aqui também está a explicação por que a gente faz corpos cetônicos no fígado. Quando a gente produz muito acetil-CoA, e lembrando que nós estamos em jejum, para poder esse acetil-CoA no fígado entrar no ciclo de Krebs, eu tenho que ter a disponibilidade de oxaloacetato, e esse oxaloacetato, no caso do hepatócito, está sendo utilizado para produzir piruvato, ou para produzir fosfenolpiruvato, desculpa. Ou seja, o oxaloacetato ele está saindo do ciclo de Krebs para poder fazer gliconeogênese. Então, ele é reduzido, nesse caso, em relação à disponibilidade, a gente tem pouca disponibilidade desse oxaloacetato para fazer esse acetil-CoA rodar o ciclo de Krebs. Então, o que o fígado faz? A gente tem pouco oxaloacetato, a gente tem que tirar esse acetil-CoA de dentro da matriz mitocondrial e mandar para os tecidos. Então, a gente não tem outro jeito. A gente precisa fazer esse acetil-CoA virar corpos cetônicos. Simplesmente por 2 motivos. Na verdade, são 3, que eu vou dizer o terceiro motivo. Acetil-CoA não sai da mitocôndria, da matriz mitocondrial, então eu tenho que transformar em outra coisa. Para o meu acetil-CoA rodar o ciclo de Krebs, no caso do fígado e de todas as células, eu preciso de oxaloacetato, só que eu estou em jejum e esse oxaloacetato está sendo utilizado para fazer glicose por gliconeogênese. Já vou repetir, Bia.
E, além disso, eu também estou tendo uma quantidade muito grande de NAD e FAD reduzidos aqui no fígado. Esses são os meus 3 motivos. Então, vamos lá, vou voltar. Vou deixar nessa tela, e aí vou explicar tudo em relação a essa tela. Vocês precisam lembrar do seguinte: nós estamos em jejum tardio, não tem carboidrato. Nós precisamos de energia, né? Todas as células precisam de energia, só que a gente não tem como fazer energia por via glicolítica, porque a gente não tem glicose disponível. O fígado, ele está fazendo gliconeogênese, ou seja, ele está pegando todas aquelas moléculas que ele pode pegar, né? Lactato, alanina, glicerol, e está transformando em glicose. Mas, em relação ao organismo como um todo, a quantidade de glicose que é produzida na gliconeogênese é pouca. Não dá para mandar para todos os tecidos, para todas as células. Então, o fígado faz beta-oxidação para poder disponibilizar moléculas de acetil-CoA para os tecidos que podem usar moléculas de acetil-CoA, que não necessariamente usam glicose. Por exemplo, o cérebro, ele só consegue usar glicose até um certo ponto. Ele prefere usar glicose para gerar ATP. A hemácia de mamífero não pode usar acetil-CoA porque não tem mitocôndria. Então, a hemácia necessariamente precisa usar glicose. Se eu estou em jejum, essa glicose está vindo exclusivamente da gliconeogênese. E está indo exclusivamente para essas células que são dependentes completamente de glicose. Todas as outras podem utilizar o acetil-CoA para gerar energia. Não precisa estar com a via glicolítica ligada. Pode estar só com o ciclo de Krebs ligado. Então, o fígado ele vai fazer isso. O fígado ele vai fazer beta-oxidação numa grande quantidade, numa grande velocidade. Para quê? Para mandar essa molécula energética para os outros tecidos, para as outras células. Só que a gente não consegue tirar acetil-CoA de dentro da mitocôndria. E a beta-oxidação ela é feita dentro da mitocôndria. Qual é a alternativa para tirar esse acetil-CoA de dentro da mitocôndria hepática? Transformar essas moléculas de acetil-CoA, que estão vindo em grande quantidade, em corpos cetônicos. E aí, esses corpos cetônicos, eles conseguem sair de dentro da matriz mitocondrial, cair na circulação e ir em direção aos tecidos e às células que precisam de energia. Nessas células que precisam de energia, esses corpos cetônicos eles podem voltar a ser acetil-CoA e rodar o ciclo de Krebs numa boa dessas células e gerar energia para as células. Quais são os outros 2 motivos no qual... qual é o outro motivo no qual o fígado não consegue colocar esse acetil-CoA para rodar o ciclo de Krebs dele fígado, dele hepatócito? A quantidade de oxalacetato está baixa, porque a gente está precisando utilizar esse oxalacetato para produzir glicose, por gliconeogênese. Então, esse, na verdade, é o gatilho que faz o acetil-CoA entrar na via de formação de corpos cetônicos. Deu para entender isso que eu falei agora? Agora vocês precisam olhar isso como um todo, tudo o que está acontecendo, já que vocês já sabem que a gliconeogênese acontece nesse período, vocês já sabem o que é gliconeogênese, vocês já sabem que a gliconeogênese precisa de oxalacetato. Esse oxalacetato ele vai ser retirado do ciclo de Krebs, então, para poder fazer essa glicose ser produzida. Ao mesmo tempo, o acetil-CoA que está sendo gerado aqui no fígado precisa sair de dentro da mitocôndria. E ele vai sair de dentro da mitocôndria na forma de corpos cetônicos. Deu para entender isso que eu falei? Beleza. Só vou terminar de falar sobre corpos cetônicos e aí a gente vai. O que são esses corpos cetônicos?
Não entendi por que isso é um mecanismo que o corpo não prefere. Agora você vai entender. Agora você vai entender. Vamos falar dos corpos cetônicos, da geração de corpos cetônicos. Então, a gente já viu que quando a gente oxida ácidos graxos no fígado, a gente leva à formação de uma quantidade muito grande de acetil-CoA. E aí, essa quantidade grande de acetil-CoA vai dar origem aos corpos cetônicos, que são esses três aqui. O acetoacetato, que é o precursor, né? O primeiro corpo cetônico. O beta-hidroxibutirato, que é o que mais sai no sangue. E a acetona, que a acetona não é tão utilizada, não é utilizada, para dizer a verdade, para nada, para gerar energia. Quem, na verdade, vai dar origem ao acetil-CoA nos tecidos é o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato. Aí a gente tem a cetogênese, né? O que é a cetogênese? É a formação de corpos cetônicos a partir de moléculas de acetil-CoA. A vantagem dessa formação de corpos cetônicos é que a gente utiliza duas moléculas de acetil-CoA para fazer isso. Então, escoa mais rápido, tira esses acetil-CoA mais rapidamente do fígado. Então, a gente tem aqui a síntese dos corpos cetônicos. Vocês não vão precisar decorar isso, mas eu vou falar para vocês como é que acontece. Então, assim, o início, a gente tem a junção de duas moléculas de acetil-CoA, formando o acetoacetil-CoA e a saída de uma molécula de CoA. Aí eu tenho a incorporação de uma terceira molécula de acetil-CoA com a saída de uma nova CoA, né, coenzima A. Então eu formo o HMG-CoA, que é a junção de 3 moléculas de acetil-CoA. Uma etapa posterior, eu retiro uma molécula de acetil-CoA e dá origem a um acetoacetato. O acetoacetato, ele tem 2 caminhos, ele pode ir por 2 caminhos. Pode ser descarboxilado e virar acetona, como ele pode ser reduzido, né? Ou seja, a gente incorpora hidrogênios na sua estrutura e ele vai dar origem ao beta-hidroxibutirato. O fígado está rico em NAD reduzido. Então, se o fígado está rico em NAD reduzido também por causa da beta-oxidação, a tendência é fazer a formação de beta-hidroxibutirato. E aí, esse beta-hidroxibutirato, ele pode sair, cair na circulação e ir em direção aos tecidos. Nos tecidos, esse beta-hidroxibutirato, ele volta a acetil-CoA. Ele passa por uma via metabólica para recompor as moléculas de acetil-CoA. Nos tecidos, a gente tem uma alta de NAD oxidado em relação ao NAD reduzido. Então, o beta-hidroxibutirato, a gente vai retirar esses hidrogênios do beta-hidroxibutirato, incorporar no NAD para dar NAD reduzido, vira acetoacetato. O acetoacetato, ele vai receber um CoA do succinil-CoA, que a gente tem succinil-CoA no ciclo de Krebs, virar acetoacetil-CoA. Esse acetoacetil-CoA ele pode então ser quebrado pela tiolase em 2 moléculas de acetil-CoA que vão rodar o ciclo de Krebs. O beta-hidroxibutirato, na verdade, ele produz, no final, 2 moléculas de acetil-CoA, o que é bem parecido com a glicose. Então, para cada molécula de beta-hidroxibutirato que chega no fígado, que chega nos outros tecidos, a gente gera 2 moléculas de acetil-CoA que vão para o ciclo de Krebs para gerar energia. Coisas importantes que a gente tem que pensar. A via glicolítica está parada, muito parada. Ela está completamente parada. A gente segue para poder gerar energia através do ciclo de Krebs. Então, a formação do piruvato está muito lenta, a gente pode até considerar como que esteja paradinha. Qual é o grande problema disso aqui? Poderia ser mais vantajoso a gente utilizar os corpos cetônicos e o acetil-CoA gerado por beta-oxidação e os ácidos graxos sofrendo oxidação para gerar ATP. O grande problema é que beta-hidroxibutirato, acetoacetato, são moléculas de caráter ácido. Então,
a gente está produzindo uma quantidade astronômica de beta-hidroxibutirato. Esse beta-hidroxibutirato, ou ácido beta-hidroxibutírico, cai na circulação. O que acontece quando eu tenho muitas moléculas ácidas caindo na circulação? O que eu posso acarretar dessa história? De moléculas ácidas que estão sendo colocadas para fora para a circulação, e essas moléculas ácidas elas estão chegando nas células, em outras células, mesmo que elas sejam utilizadas no ciclo de Krebs, né, como o acetil-CoA no ciclo de Krebs, mas o antes, o caminho dessas moléculas pelo sangue vai ocasionar o quê? Terminar, hein? Essa coisa arada toda. Eles vão responder. A acidose. Ana Luísa sempre respondendo. Ana Luísa está afiada nessa história, hein? A acidose. Um dos principais sintomas que podem acarretar a morte, no caso de animais diabéticos, é a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética é ocasionada por causa da grande quantidade de corpos cetônicos que vão para a circulação. Então, o animal ele começa a sofrer de acidose provocada por essa grande quantidade de beta-hidroxibutirato que ele tem no sangue. Um outro sintoma que a gente vê que é importante quando o animal está diabético, sem controle, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a diabetes, né? É o hálito de acetona. O hálito de acetona é ocasionado porque a acetona que é produzida aqui na cetogênese, ela não é utilizada para gerar energia. Então, como ela é volátil, ela sai pelo pulmão. Então, o animal que tem uma diabetes descontrolada, que já está há um tempo já descontrolada, ele tem hálito de acetona. Se você cafungar, se mandar ele baforar você, né, botar ele na sua frente, for um cachorro, um gato, e ele baforar com hálito de acetona, muito provavelmente você tem que fazer os exames de diabetes, que você vai ter uma alta quantidade de corpos cetônicos e ele muito provavelmente ele já pode estar sofrendo um quadro de cetoacidose. Aqui, ó. Em algumas condições, como jejum e diabetes, corpos cetônicos atingem altos níveis, acarretando cetonemia e cetonúria. O quadro geral é denominado cetose. O ácido acetoacético e o hidroxibutírico são ácidos moderadamente fortes que precisam ser neutralizados. A excreção urinária desses ácidos provoca acidez na urina. Mais um teste que pode fazer para detectar diabetes em animais. É quando a urina fica ácida, muito ácida. Os rins produzem amônia para neutralizar essa acidez, resultando em diminuição da reserva alcalina e um quadro denominado de cetoacidose. Então, quer dizer, começa, se você fica muito tempo metabolizando ácidos graxos para gerar energia em condições de jejum, pode acarretar isso aí. Sim, mas no jejum intermitente, você não pode ficar eternamente em jejum intermitente. Além do mais, as pessoas que fazem jejum intermitente têm até um certo tempo, né? Tem jejum intermitente de até 24 horas, tem jejum intermitente de 18, de 12 horas. Por quê? Ai, tá passando um avião aqui, ó. Pois é, o bafo é horrível. Exatamente por causa disso. Quando você está em condições de jejum tardio, são condições em que você está 2, 3, 4 dias sem se alimentar.
você está em jejum tardio. Caraca, de novo. Ô, saco. No caso da diabetes descontrolada, isso é uma coisa que acontece rápido, mas não tão rápido assim. Então, assim, o jejum intermitente, sim, você já ficou 8 dias sem carboidrato. Carboidrato, sem comer carboidrato. Mas você comia carne, Duda? Nesse sua dieta cetogênica aí? Sim, claro. Pois é. O que tem no músculo que faz com que a gente não fique o tempo todo metabolizando ácido graxo? Então, carne e ovo. O que tem no músculo que a gente faz, que a gente pode utilizar para gerar energia e que não é aminoácido? Eu quero ver se vocês se lembram disso. Por que você não entrou em cetoacidose? Cetoacidose completa. Pensem, os futuros médicos. O que eu tenho na carne que faz com que eu não entre em cetoacidose completa? Eu até fico meio baqueada. Ah, pois é, pois é. Vou falar isso para a professora Ana Paula. Vamos pensar. Quais são os únicos dois tecidos, as únicas duas células, não, os únicos dois tecidos que eu armazeno glicose na forma de glicogênio? Digam para mim. Para acabar a aula, para eu poder liberar vocês, porque senão eu não vou liberar vocês. A gente vai sair daqui meio-dia e a gente vai estar aqui. Músculo e fígado. Quando eu como carne, eu estou comendo o quê? Qual o tipo celular? Quando eu estou comendo carne, qual o tipo celular? Eu não perguntei qual é a molécula. Muscular. Então, eu tenho muito glicogênio no músculo? Então, mesmo numa dieta cetogênica porque dá uma parada, não digo parada, mas dá uma redução na quantidade de carboidrato. Mas eu continuo tendo carboidrato na minha dieta, mesmo comendo carne só? Sim ou não? Uai, por que pararam de falar? Tava indo tão bem. Se eu como carne e essa carne ela é tecido muscular, então esse tecido muscular possui uma quantidade muito grande de glicogênio. Então eu posso usar esse glicogênio para ser metabolizado também por via glicolítica, normalmente. Então, quando eu faço uma dieta cetogênica, não é que eu deixo de comer carboidratos totalmente. Eu como carboidratos menos, né, do que a maior parte das dietas, tem muita farinha, tem muita massa, muito carboidrato, mas eu não entro numa cetoacidose por causa disso, porque eu tenho o glicogênio que é metabolizado dos músculos e eu posso utilizar para gerar energia. Então, quando eu estou em dieta cetogênica, não significa jejum completo. Dieta cetogênica é uma alteração, né? É uma redução de carboidratos para você tentar aumentar um pouco o metabolismo de ácidos graxos, mas não aumenta tanto assim como no jejum. Deu para entender isso? Sim ou não? Vocês são médicos, vocês não podem falar bobagens assim como na dieta cetogênica eu deixei de comer carboidrato 100%. Você está comendo carboidrato na forma de glicogênio da carne. Então você não está em jejum completo.
Você tem alteração metabólica, mas essa alteração metabólica não é um jejum tardio ou no caso da diabetes, quando a gente está descontrolada. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, vocês me lembrem na aula que vem o que eu preciso falar para vocês de volta, hein? Deixa eu parar aqui. Parar aqui. Parar a apresentação. Assinem. Assinem para mim, por favor. Para a gente poder ir para outra aula. Hoje eu segurei vocês aqui até não poder mais. Voltei. Depois de uma overdose de bioquímica, vamos assinar e ir embora? Quero dizer para vocês que vocês são a minha primeira turma com o meu novo caderno. Caderno da IC622. Olha o meu caderno novo aqui. Esse aqui é o meu caderno novo da IC622. Aqui é a folha de frequência de vocês. Que vai ser posta aqui. Vocês não sabem, né? Que eu tenho caderno para tudo. Caderno para tudo. Assim eu vou saindo. Esse aqui era o meu antigo caderno da 622. Esse caderno começou em 2016. E vocês, de 2021, começam nesse aqui. Muito bom. Vamos? Vamos. Deixa eu parar a gravação.